Depois de termos celebrado ao nosso Deus, tem coisa melhor do que celebrar, do que se confraternizar na presença de Deus. Nós precisamos agora ouvir a palavra de Deus. E nós estamos nessa noite, aliás, à tarde, sendo agraciados mais uma vez com a presença do reverendo Cláudio, e espero que ele traga mais uma dessas receitas, tão agradáveis que ele tem nos trazido. Quem estava ontem no culto ouviu a receita do Cláudio, eu copiei atentamente a receita, mas antes do reverendo Cláudio nos trazer a palavra de Deus, nós vamos estar orando, e orando pelas nossas vidas. Cláudio já orou, Deus já colocou a palavra no coração do Cláudio, mas agora vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar em pé para o nosso Deus. Pai amado, graças te damos de estarmos aqui em tua presença, Senhor, neste momento com a tua igreja, para ouvir a tua palavra, Senhor. Rogamos, Pai, que nos prepare para essas palavras, preparaste para nós, através do teu servo, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Senhor, para compreender com o Espírito e com a mente aquilo que tu tens preparado para nós. Amém. Abençoe o teu servo, faça dele, Senhor, um verdadeiro vaso, porque transmissor, Senhor, da tua palavra, da tua vontade, e que isso toque os nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, nós vamos ler a palavra de Deus em São Lucas, capítulo 9, 18 a 25, e receber o Evangelho de Jesus Cristo. São Lucas, capítulo 9, 18 a 25. Diz assim o Evangelho: certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Então Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que se esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Palavras do Senhor, palavras de salvação. Amém, queridos? Podem sentar, irmãos e irmãs. Ontem à noite eu fiquei muito preocupado. Fui dormir, quase não consegui dormir. Falei: meu Deus, esse pessoal vão chegar em casa, para quem não veio para a celebração da noite, dizer: ei, como foi a pregação? O que o pastor ensinou? Ele ensinou como matar a sua sogra. Eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos e minhas irmãs: eu fiz esse teste. Não coloquei veneno na família da sogra, mas eu amei, passei a amar minha sogra depois de uns anos de grande dificuldade. E não é que esse negócio está certo? Dá amor, planta amor e recebe amor, Isso é maravilhoso, é o de Deus, é o sobrenatural de Deus na vida das pessoas, na vida
da igreja. Irmãos e irmãs, hoje a passagem bíblica que o Senhor inspirou o nosso coração para essa tarde, nos mostra Jesus apresentando uma avaliação para os seus discípulos. Que é que o povo diz que eu sou? Quem é Jesus? Lá no Congresso de Pastores, que o reverendo Samuel estava relembrando algumas imagens, hoje pela manhã, ele estava lembrando das devocionais que nós tivemos com o editor da revista Ultimato, o pastor Elber César, e o foco da mensagem de Elber César foi mostrar, uma abordagem interessante, que as áreas tradicionais de origem, ou dos processos históricos de desenvolvimento inicial do cristianismo, hoje são áreas em que a presença do Evangelho ela é sufocada por tantas outras vozes, tantas outras propostas, tantas outras doutrinas da diversidade desse mundo plural que a gente vive. E ele então ele tentou mostrar aqui a importância ou a razão para ele da causa desse esquecimento do Evangelho nessas regiões é porque a igreja tirou os olhos de Jesus Cristo. A igreja perdeu aquilo que eu falava ontem, a referência da sua prática missionária em Jesus Cristo. E antes de começar a etapa decisiva da sua caminhada nesta terra, o Senhor Jesus, a etapa final que ele ia começar a realizar, que é ir a Jerusalém para morrer, para entregar a sua vida, para consumar a sua missão, ele então propõe aos discípulos a descobrir qual é a conclusão deles sobre a missão de Jesus até aquele momento. Que conclusão, ou quais as conclusões vocês tiraram de tudo que vocês já ouviram de mim, do que vocês já viram, do que vocês testemunharam? Que conclusões vocês tiram? E é interessante essa avaliação, porque aqui nós temos pessoas de vários tempos de igreja. Pessoas como nós vimos pela manhã, 30, 40 anos de igreja evangélica, outros com 10, outros até bem menos, e aí a gente tem essa diversidade, mas a pergunta é: esse tempo que a gente já tem de igreja, já é possível a gente tirar uma conclusão? Quem é Jesus? A gente já pode ter um conceito seguro que cause progresso para a igreja, que leve ao reino de Deus estar vivo, concreto, prático, nos olhos, nos ouvidos, no coração das pessoas que nos cercam? Porque, irmãos, nós sofremos um problema, porque a igreja, por ser uma comunidade, culturalmente, ela desenvolve a sua cultura com seus associados, com seus membros. A igreja, pedagogicamente, tudo que nós fazemos na igreja, todo ato simbólico também é pedagógico. Nós aprendemos a ser ou a fazer parte de uma igreja. E quando eu penso nesse aprendizado, quando a gente se converte a Jesus Cristo, ou mesmo quando a gente é criança e entra na igreja e nossos pais nos conduzem à igreja, a gente vai aprendendo a fazer as coisas de igreja. E a minha filha Valquíria, que hoje tem agora 20 anos, completou esse mês, setembro, quando era mais nova, quando eu tinha que fazer uma viagem, ela dizia: papai, pode ir que eu sei tudo da igreja. Quer dizer, deixa comigo. Ela é uma líder nata, deixa comigo que eu sei tudo, E a gente aprende a fazer as coisas de igreja. E esse negócio de aprendizado é muito interessante. A gente tem cada história nas igrejas que até vira piada,
Mas aconteceu uma comigo que eu nunca esqueço, foi depois a gente riu, muito engraçado. Num culto de quarta-feira, lá na primeira de Belém, não tinha muitos irmãos, porque o pessoal presbiteriano independente não gosta de ir muito na semana. Aqui é diferente, mas lá em Belém o pessoal não gosta, só vai no domingo, mas dia de semana é complicado. Mas tinha pouca gente, e aí tinha uma irmã, quase seus 80 anos na época, analfabeta, havia se convertido, participou da classe de catecúmenos, participou da revista Coragem de Crer, ministramos, foi batizada, professou a fé, e a irmã Zulmira, que hoje não está na igreja, porque se mudaram para um lugar distante, uma outra cidade, com a família. Mas toda a família se converteu, foi batizada, a netinha, e a irmã Zulmira, um dia eu me empolguei com a irmã Zulmira. Eu disse assim: irmã Zulmira, vem à frente para a senhora fazer uma oração. Eu pensei que ela já estava preparada para fazer a oração aqui na frente. E ela veio com a simplicidade da irmã Zulmira, e ela chegou, deu o microfone para ela, todo mundo se posicionou ritualisticamente para ouvir a primeira oração em público da irmã Zulmira. E aí ficou alguns segundos, alguns instantes em silêncio, e eu aqui de olho fechado, querendo abrir para ver o que a irmã Zulmira estava fazendo, e ela veio com essa: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e assim foi. E orou aí para melhorar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí eu não dei uma palavra, né? Nem muito obrigado, irmã Zulmira, as irmãs tudo me olhando com um olho desse tamanho. Eu disse: tá bom. Continuei, fiz o estudo bíblico. Depois fui perguntar: irmã Zulmira, a senhora ainda reza a Ave Maria lá na sua casa? Não, pastor. Aí eu perguntei para a filha dela: a sua mãe ainda reza a Ave Maria lá no momento devocional? Não, pastor. Olha, a irmã ficou tão nervosa que ela lembrou que orou a vida toda, rezou a vida toda. Depois a irmã Zulmira mesmo, dizimista fiel, aposentadoria, pegava dinheirinho, era dizimista, frequentava os cultos, era assídua, mas a irmã Zulmira ainda tinha algumas coisas que ela foi aprendendo. Nós aprendemos a ser igreja, mas será que esse tempo de aprendizado que a gente tem de igreja já nos permitem, ou já nos dá condições da gente conceituar quem é Jesus? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, conceituar quem é Jesus, tomar como referência a minha fé, a minha crença, o meu conceito de quem é Jesus, é fundamental para determinar a orientação missionária, prática eclesiástica que eu vou adotar na minha igreja. A liturgia, as mensagens, o olhar para o mundo, para a sociedade, não é? Tudo isso vai determinar quem é Jesus. Daí a preocupação de Jesus em que os seus discípulos avaliassem quem é Jesus. Pode passar, querido. Então eu faço a pergunta: de que maneira a forma de viver da igreja é fundamentada pelo conceito que ela tem sobre Jesus Cristo? A resposta certa de quem é Jesus leva, segundo o Evangelho, leva ao desenvolvimento de algumas áreas da vida da igreja. Eu quero mencionar 3 áreas que eu julgo serem importantes e motivados por essa leitura, pela palavra de Jesus, pela narrativa que nós temos aqui, aqui no Evangelho de Lucas. Quais são essas áreas? Meu irmão, vamos passar primeiro. A primeira área é o desenvolvimento da espiritualidade mais íntima e mais fervorosa com Deus. A cena dessa leitura do Evangelho, no verso 18, mostra que Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Orando. Jesus estava orando, verso 18. E isso é um dado típico do Evangelho de Lucas, que põe sempre Jesus em oração antes de uma revelação, antes de um ensino importante, antes de um momento fundamental da missão de Jesus Cristo.
com o Pai. E sempre depois da oração, Jesus tem sempre uma mensagem importante, uma mensagem que vem do Pai para comunicar aos discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente tem um conceito certo sobre quem é Jesus, uma resposta importante, fundamentada no Evangelho, nós passamos a ter uma espiritualidade contagiante, participativa, nas orações, no testemunho, na leitura e estudo da palavra, no exercício consciente da prática cristã, e nós vamos encontrar a resposta certa sobre quem é Jesus. Infelizmente, às vezes nós encontramos igrejas que essa área parece ser bem desenvolvida, mas não é, porque ela está sendo desenvolvida em conceitos equivocados sobre quem é Jesus. Há igrejas que estão realmente demonstram na sua prática da sua espiritualidade desconhecimento de quem é Jesus. Não há como termos uma revelação de coisas espirituais sem intimidade com o nosso Pai Celestial. A grande tristeza é testificarmos que a multidão de cristãos que se autodenominam assim, mas infelizmente não conhecem Jesus Cristo, porque não vivem uma espiritualidade fervorosa, consistente. Ou são secos, vazios, tão frios, ou às vezes são tão místicos que às vezes não sobra nada de humano, de pessoa, de sentimento. Uma vez a minha tia, que participa de uma outra denominação, ela veio conhecer uma vez comigo lá em São Paulo. Ela disse: Cláudio, a minha igreja, ela não tem nada do homem. Eu virei para ela sem ofender, mas eu com certeza eu ofendi. Lá é extraterrestre? É igreja de extraterrestres? De marcianos? Porque minha tia, a minha igreja, tem tudo de homem e de mulher. A minha igreja é completamente humana. O pastor é um manãozão grandão, enorme, que tem defeitos, tem suas dúvidas, inseguranças, crises, tem de tudo lá, né? Diferente da sua igreja, que é extremamente, não, ela é extremamente espiritual, nada de humano, tudo é espiritual, tudo é místico, tudo cai para o lado do esotérico, porque Jesus não era esotérico. Jesus tinha uma ligação muito profunda com a natureza. Jesus tinha uma ligação muito profunda com o outro. Tenho plena certeza que Jesus não orava de olho fechado. Jesus orava olhando para as pessoas. Mesmo no seu momento mais íntimo, a sós com Deus, ele olhava para a natureza, para a lua, para as estrelas. Sentia o vento, a brisa do vento no seu corpo. Jesus estava intimamente ligado com a natureza. Jesus, ao mesmo tempo, ele derramava lágrimas diante do Senhor. Não se trata, irmãos e irmãs, de uma espiritualidade alienada, mas que se fundamenta na vida, na natureza, pois Jesus não criava seções, compartimentos de espiritualidade. A sua espiritualidade, ela era integral, mas era fervorosa. Isso é importante, irmãos. Quando a gente tem um conceito correto de Jesus, nós passamos a ter uma espiritualidade contagiante. Alguns aqui, eu tenho certeza, conhecem o trabalho de Christian Schwartz no livro Desenvolvimento Natural da Igreja, onde eles fizeram, o Instituto Alemão fez uma pesquisa muito interessante, muito séria, para tentar descobrir quais as marcas de qualidade que as igrejas que crescem têm ao redor do mundo. Então eles foram em todos os continentes. No Brasil, algumas igrejas foram escolhidas para responder à pesquisa, e eles então foram em diferentes culturas. E eles descobriram 8 marcas de qualidade. Entre elas, as igrejas que desenvolvem, as igrejas que crescem,
elas desenvolvem a sua espiritualidade de forma contagiante e fervorosa. O culto tem um caráter diferente. Não é apenas pegar fogo, desculpe eu usar a expressão para ilustrar, mas eu vou usar, não era uma expressão apenas pentecostal, não era isto, mas era uma expressão em que o culto era um momento de que as pessoas contagiavam, elas sorriam, elas se alegravam, elas tinham prazer. Ter prazer é fazer alguma coisa de maneira leve. É por isso que o poeta brasileiro olhava aquelas meninas bonitas na praia de Copacabana e dizia: essa é a menina que passa, cheia de graça, né? Ela, como é que é? Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Essa menina, a menina passava, não vou me dar, pelo amor de Deus, mas a menina passava leve, alegre, achando a tarde. Por quê? Porque graça é isso, graça é leveza, graça é prazer. E essa espiritualidade, ela é desenvolvida na igreja quando nós temos um conceito adequado de Jesus. Vamos ver uma outra área, é o desenvolvimento da esperança. Aqui eu poderia trocar essa palavra esperança por expectativa. A época de Jesus, esta época aqui, ela trazia uma crise muito profunda para o povo de Deus, pois foi nessa época que o povo, oprimido, sofrendo muito pela conjuntura política, econômica, daquela época, eles criaram então uma expectativa messiânica. E existiam muitas pessoas que se levantavam naquela época dizendo que eram Messias. Então aquele povo estava asfixiado pela dor que a opressão trazia. O povo de Deus sonhava com a chegada desse libertador anunciado pelos profetas. Porém, a expectativa do povo era de um Messias que tinha a seguinte característica: era um grande chefe militar que com força das armas iria restaurar o império do seu pai Davi e obrigar os romanos opressores a levantar o jugo de servidão que pesava sobre a nação. Nos versículos anteriores a esta passagem, nós temos a narrativa da multiplicação dos pães. E este fato de Jesus multiplicar o pão aumentou ainda as expectativas em torno do ministério de Jesus. Só que uma coisa interessante: quando Jesus pergunta quem diz o povo que eu sou, os discípulos não relataram que o povo pensava ser Jesus o Messias. Não, o Messias vem com arma, vem poderoso. O Messias vem para destruir, para batalhar com os romanos. O Messias não vem com essa história de dar outra face. O Messias não vem com essas implicações. O Messias vem com uma história de entregar a vida. O Messias vem com uma história do amor, com uma história da paz. Será que Jesus também não era mais um demagogo daquela época de tantos que surgiam? E Jesus não era o modelo que atendia à ânsia de libertação que o povo tinha. Aparentemente, Jesus então não era considerado o Messias. Às vezes eu vou pregar na igreja e eu sinto não sei se os pastores aqui sentem isso, meus colegas, mas às vezes eu vou pregar na igreja e Deus é porque eu não faço escolha de texto. Eu sempre, quando eu vou pregar no Evangelho, eu prego o Evangelho do dia do lecionário. E é uma experiência interessante, porque eu não fico refém de uma temática X, A, B, C, mas é o que o Evangelho traz daquele dia. E quando eu não prego no Evangelho, nós já temos lá uma escala do conselho, que alguém do conselho faz a leitura do Evangelho do dia e faz um breve comentário sobre aquele Evangelho.
Mas às vezes eu vou pregar o Evangelho e eu sinto que a igreja fica assim, ó. Por quê? Porque não é essa expectativa que eles almejavam. Eles esperavam uma mensagem desse Jesus que resolve os seus problemas, que a pessoa saia dali com uma decisão de que aquela semana vai ser uma semana vitoriosa. Eu não sou nada contra isso. Eu acho que a igreja, ela tem no envio e sempre na liturgia, propositalmente, eu sempre coloco um cântico para frente no final da liturgia. Sempre. Se você olhar todas as liturgias no site da igreja, se você pegar a liturgia, você vai ver que sempre no final, antecedendo o envio, eu sempre coloco um cântico daqueles para frente, que é assim, que anima, que é pastoral, é um cântico pastoral, né? E o envio sempre uma palavra de ânimo. Vamos viver o Evangelho com graça, mas com empenho, com dedicação. Mas as pessoas não querem ficar ouvindo um Jesus que também mexe com questões sociais diversas. Isso tem nada a ver comigo, com meu problema, com a minha dificuldade, com os meus sentimentos, com os problemas que eu estou vivenciando agora. Irmãos, às vezes a igreja ela está trabalhando, ela está agindo, mas para atender expectativas equivocadas das pessoas que congregam e das pessoas que estão esperando uma atuação da igreja, enquanto somente com um conceito correto de quem é Jesus, abre-se então um leque importante de atuação da igreja. Quantos hoje não sabem quem é Jesus porque estão sendo ensinados a procurá-lo de forma equivocada pelos púlpitos? São apresentados caminhos errados. Jesus é o que faz milagres, Jesus é o que vai dar isto e aquilo, mas nunca enfatizam que Jesus já fez, já deu a vitória definitiva e que agora nós temos que dar uma resposta contundente para esta sociedade. O meu Jesus, ou o Jesus que eu tenho no conceito do Evangelho, não é o Jesus da mágica, não é o Jesus da superficialidade, mas é o Jesus que cria estruturas, é o Jesus que cria princípios, que estabelece princípios para o ordenamento, o desenvolvimento, a transformação social. Esse é o Jesus que tem o poder de mudar a vida, e é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, porque transforma integralmente o ser humano. Os discípulos, no entanto, companheiros de Jesus, deviam ter uma resposta, deviam ter uma perspectiva elaborada. Jesus estava preocupado com isso. Qual é a expectativa que vocês têm? E Jesus estava provocando para que eles entendessem que precisavam de uma expectativa, uma esperança amadurecida. E aí Pedro, diferente da voz do conceito popular, Pedro diz: Tu és o Messias de Deus. A primeira IPI de São Luís, irmãos e irmãs, precisa estar atenta e ter um conceito certo sobre quem é Jesus e vencer a tentação que, em nome do crescimento numérico, em nome do crescimento massivo, que passa a vender esperanças falsas, sem as implicações e as exigências do reino de Deus. O Evangelho é impressionante, ele põe a gente em umas situações. Tem um caso lá agora, eu estou vivenciando lá na igreja, de uma irmã que vai se casar. Só que ela é o quê? Não posso convidar a igreja toda. E ela foi no conselho e disse: Olha, pastor, eu quero que o senhor faça o casamento,
alugou 2 presídios, só que a realidade é essa. Minha família é grande, a família do meu noivo é grande, nós temos limitações financeiras, não vamos poder convidar todo mundo, então eu não quero que seja anunciado na igreja, e nós vamos convidar a ABC para que ninguém fique chateado com o outro. Eu disse, eu não sou, a igreja não é dona do orçamento de ninguém, cada um faz toma a sua decisão. Só que começou a criar um negócio esquisito na igreja, porque tinha irmãos que já diziam, eu vou para o casamento de fulano. Aí a pessoa, peraí, pelo amor de Deus. Eu quando chegar agora, na próxima no conselho dos irmãos, vamos parar com isso. É uma irmã conhecida na igreja, nós vamos divulgar sim, que história é essa? Agora, se ela convidou a ABC, o problema é dela, não é meu. Só que no domingo anterior, aí, uns domingos atrás, eu estava lendo, no Evangelho do dia, nas exigências do reino de Deus, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E aí Jesus, ele mostra uma atitude ética interessante. E sabe aquele momento que você não prepara um sermão para servir de carapuça, mas serviu? E aí Jesus diz, olha, quando você for fazer uma festa, convide quem? Quem não tem condição de retribuir. Totalmente diferente do que nós muitas vezes fazemos. Totalmente diferente do que nós muitas vezes fazemos. Isso é exigência, gratuidade, é uma exigência do reino. Irmãos, o meu Jesus, que é Messias, Salvador e Senhor, ele impõe exigências para que participem, para que sejamos seguidores dele. E esse Jesus, ele precisa se pregar, vivenciar na vida da igreja. E a terceira e última área que eu acho que a gente tem que trabalhar é o desenvolvimento da solidariedade e da doação voluntária. Jesus ouviu o conceito dos discípulos e ouviu o conceito da população, e aí imediatamente nos versículos seguintes Jesus ele impõe então em termos algumas questões importantes. Nós só podemos conhecer a Jesus se experimentarmos os princípios e atitudes de Jesus. Só quem sabe com consistência quem é Jesus é quem vive com Jesus. É bem claro, Jesus disse, se quer ser meu seguidor, aquele que quer ser meu seguidor, não estou obrigando ninguém a ser meu seguidor, mas aquele que quer ser o meu seguidor, quer ser o meu discípulo, faça isto. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse o jovem. Jesus disse, vende tudo o que tens e segue-me. Então, Jesus coloca as exigências, coloca as atitudes, e aí a pessoa que mais conhece Jesus é a pessoa que faz o que Jesus fez e o que Jesus determina que façamos. Ele sabe, no entanto, que os discípulos sonhavam também com o Messias político. Apesar dessa declaração bonita de Pedro, mas Jesus sabia que a expectativa equivocada estava no coração do apóstolo Pedro e dos discípulos, e ele apressa-se a desfazer possíveis equívocos para esclarecer algumas questões. Jesus é o enviado de Deus para libertar os homens, no entanto, ele não vai fazer essa libertação pelo poder das armas, mas pelo poder da entrega, pelo poder do amor, pelo dom da vida. No seu horizonte próximo não estava um trono, não estava uma estrutura palaciana, mas estava a cruz. É aí, na entrega por amor, que ele realizará as antigas promessas de salvação feitas por Deus ao seu povo. A última parte do texto, no verso 23 e 24, contém palavras destinadas aos discípulos, aos de ontem, aos de hoje e aos de amanhã. Jesus, ele
ele declara: se alguém quer ser meu seguidor, não esqueça os seus próprios se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá. Eu fui para o original grego. Nunca, sabe o que significa essa palavra nunca? É nunca mesmo. Nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Meu ajudante, pode passar, querido. Então eu posso dizer o seguinte, que todos nós somos convidados a seguir Jesus, isto é, a tomar como Ele a cruz do amor e da entrega, a derrubar os muros do egoísmo e do orgulho, a renunciar a si mesmo e a fazer da vida um dom precioso às pessoas que estão ao nosso redor. Isso não deve acontecer em circunstâncias excepcionais, mas na vida cotidiana. Tome a sua cruz, tome a minha cruz todos os dias. Desta forma fica definida a existência cristã. É todos os dias que nós temos que vivenciar essa entrega, essa doação. A igreja que mais conhece a Jesus é a igreja que exerce uma vocação de doação voluntária constante entre uns aos outros e também as pessoas que estão fora dos nossos arraiais. A minha mãe, com muita simplicidade, uma expressão muito reducionista, mas a gente sabe, a gente entende o que significa atrás das palavras, o que ela queria dizer. A minha mãe, uma vez eu ia pregar numa igreja lá em Osasco, e ela disse assim para mim: meu filho, pregue Jesus. Mas eu vou pregar, pregue Jesus. Em outras palavras, ela queria que, ela entendia que ela falou: olha, no meu tempo a igreja desenvolvia porque pregava Jesus. Na cabeça dela, no conceito dela hoje, é uma expressão reducionista, mostrar o plano apenas da salvação. Jesus tem algo muito maior para querer fazer na sua vida, na vida da igreja, na sua participação no reino de Deus. O Papa Francisco, esta semana agora, findou, ele deu uma longa entrevista para um padre jornalista do periódico La Civita Católica, e o Papa Francisco, ele disse que a igreja é como um hospital de campanha, que depois de uma batalha, é inútil, quando chega um ferido de guerra, as pessoas do hospital ficam preocupadas como é que está o índice de colesterol, de diabetes, de glicemia naquela pessoa, mas a preocupação inicial, vital, é tirar aquela pessoa daquele estado de risco de morte. Depois falamos de outras coisas, depois nos preocupamos com outras questões, mas ela se faz necessária, diz Papa Francisco para a sua igreja, curar as feridas é o mais necessário. Irmãos, o mais necessário, o mais impactante, eu penso para uma igreja que está completando 110 anos e que quer desenvolver, e que quer avançar, e que quer realmente expandir, estender as tendas do reino, como acabamos de falar, na verdade, vivenciar Jesus profundamente nas suas relações, em todas as suas ações que está desenvolvendo essas áreas. Quem é Jesus para nós? É alguém que está no centro da nossa existência, cujo caminho tem um real impacto no nosso dia a dia, cuja vida circula em nós e nos transforma, com quem dialogamos, com quem nos identificamos e a quem amamos. É esse Jesus que nós estamos vivenciando.
Eu quero encerrar, ontem eu contei uma historinha, mas eu quero encerrar relatando uma experiência que nós estamos vivenciando na primeira IPI. Nós, há 2 anos, como eu falei ontem, nós estamos vivenciando o ano da transição. Não é um ano, mas um tempo de transição. E quando a gente adota novos paradigmas, a gente precisa aprender, como pastor, esse é um princípio do material de igreja e células, é que a gente, quando tem um novo paradigma, o que a gente estava trabalhando, um paradigma que nós tínhamos, ele não vai apresentar tanta eficácia. Então nós reduzimos e nós aprendemos, começamos a aprender para trabalhar, desenvolver este novo paradigma. E o que eu tenho ensinado na igreja é que o conceito que eu entendo de igreja e células nada mais é. Se alguém perguntasse para mim, pastor, o que é igreja e células para o Senhor? Eu diria, igreja e células é uma organização da igreja para viver plenamente o Evangelho em torno da pessoa de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o modelo tradicional que nós temos vivenciado há tantos anos, é o que nós sabemos fazer, é na maneira como sabemos trabalhar, não tem favorecido na nossa contemporaneidade esse conhecimento, deixar mais rédeas soltas para uma vivência mais profunda do Evangelho de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, desse conceito de Jesus Cristo. E a gente começou a trabalhar, isso já está, não virando jargão, mas faz parte da nossa mentalidade, desses últimos anos para cá, alguns princípios que nós não trabalhávamos. E apenas com essa vivência de célula que nós estamos aprendendo. Por exemplo, prestação de contas. O crente vem para a igreja, quando vem um dia de dar satisfação, sabe? E a gente começa a dizer, irmão, é muito importante a gente compartilhar a vida. Eu não vou meter o bedelho na sua vida se você não quiser. Mas se você compartilhar, eu posso te ajudar. Antes de nós começarmos o material Igreja em Células, lá na igreja, eu fiz uma série de sermões, onde eu fui para o Novo Testamento e marquei todos os textos apostólicos que trabalhavam a expressão uns aos outros. E aí nós fizemos uma série de sermões uns aos outros. Foi impactante aquela série de sermões. Porque a gente começou a vivenciar na prática, sem nem pensar ainda de maneira muito concreta o que era célula, mas vivenciar esse Jesus, esse conceito de Jesus, de uma maneira mais rica, mais profunda, mais dinâmica. Esse Jesus que nos chama a doar-se uns aos outros, a compartilhar, a ter uma espiritualidade contagiante. E quantas vezes nós estamos nas células, nós estamos em reuniões, a célula que eu estou chamando hoje é um grupo de líderes da igreja, é o conselho mais umas 3 pessoas, e nós estamos ali, aqui a gente chora diante do Senhor, ali a gente abre o coração, ali a gente compartilha a vida, coisa que dentro dos nossos cultos, dos templos, isso não dá para acontecer, meu irmão, não dá, é realidade, não dá para acontecer. E nós temos descoberto coisas maravilhosas. Nós iniciamos esse mês a célula protótipo de jovem. E ter uma célula protótipo não vai dizer que nós já somos igreja célula, porque nós não somos. Já diz o nome, é protótipo. Nós vamos ver como é, nós vamos pôr em teste, nós vamos saber se esse negócio é bom para a igreja, se esse negócio realmente descaracteriza a igreja, desorganiza a igreja, mexe na doutrina da igreja, enfim. Os jovens estão trabalhando na célula, são ministrados pela presbítera Mônica e pela minha filha Valquíria, revistas da escola dominical, da Benomeal. Eles estão trabalhando agora com a doutrina da igreja, a revista de adolescentes, compartilhando 3. E nós vamos agora, no final do ano, começar a célula protótipo de adultos. E
percebido, de vez em quando a gente faz avaliação. E aí? E os conselhos? E sempre nós estamos fazendo uma avaliação, e aí eu reúno com esse grupo dessa visão celular, e aí a gente reúne e eu pergunto: e aí? O que vocês estão aprendendo mais sobre isso? E os testemunhos sempre são: pastor, é complicado, é difícil, tem mexido comigo, com a forma como eu vivo, mas a gente entende que isso é uma bênção para a vida da igreja. Eu não sei como vocês estão aqui no processo. Poucas igrejas do presbitério estão trabalhando, experimentando, conhecendo esse trabalho de célula. Pelo que eu saiba, são vocês aqui, a Imperatriz, lá com a Reverenda Obran, e nós, não sei se seria outra igreja aqui que está trabalhando, São Luís. Mas sabe, irmãos, a gente está muito feliz, porque a gente está aprendendo. Olha, eu vou falar para vocês, eu sou um camarada que se você olhar o meu material, pastor, mostra, eu tenho aqui o meu material que eu trabalho, que eu ministro para o meu povo. Eu bebo até também de Frei Beto, porque eu entendi, eu fui lá saber, por exemplo, como é a experiência das séries, por exemplo, quais os conceitos, quais os princípios, e a gente tem trabalhado isso com a minha liderança, e a gente começa então a vivenciar, estamos vivenciando algumas coisas desse Jesus, uma espiritualidade mais contagiante. E aí você diz: pastor, sua igreja está mil maravilhas lá em Belém? Não, ela está do mesmo jeitinho que vocês foram lá em junho, quem foi do coral, está do mesmo jeitinho. Mas nós estamos tentando fazer com que o nosso conceito sobre Jesus redunde em edificação, oikotomel, redunde em evangelização consistente, redunde numa expressão mais profunda do Evangelho, e não apenas atender às expectativas superficiais desse cristianismo que nós temos ouvido, visto todos esse tempo alguns. Que Deus abençoe a primeira IPI também. Que Deus abençoe a primeira IPI também, e que Deus abençoe a primeira IPI de São Luís. E os irmãos aqui conheçam mais a Jesus. Vale a pena. Esse Jesus está desconhecido em muitas igrejas. As pessoas não sabem o que é ser seu grupo religioso, mas não sabem quem é Jesus. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça os irmãos, as irmãs, que essas descobertas sobre Jesus façam com que os amados irmãos e irmãs desenvolvam estas áreas e outras áreas para o engrandecimento do reino de Deus. Amém. Eu queria antes só agradecer o convite do conselho, reverendo Samuel, reverendo Tadeu, todo o conselho, e para a gente é uma alegria. Eu quero dizer que eu sou o pastor que foi para o congresso e ainda não chegou em casa, para colocar em prática, aquele negócio de resolução de conflito com a mulher, com os filhos. Agora que eu vou chegar em casa e nós vamos ver essa história toda. Mas que Deus abençoe. Muito obrigado, então. Queridos irmãos, nós vamos fazer. Vamos já encerrar, Mas antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer uma oração da reverenda Cláudio. Ele vai estar voltando para a sua casa. Vamos orar por ele. Vou convidar o reverendo Samuel, orando pelo reverendo Cláudio, pela sua viagem de volta. Vamos orar então. Ó Deus de infinita graça, somos gratos ao Senhor pela Tua presença em nosso meio e pelo Teu falar ao nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor colocou o nome do reverendo Cláudio nesta programação e colocou no coração do Teu servo a disposição de vir estar conosco, apesar de todo o processo de viagem pelo qual ele passaria. Te louvamos por estes dias de comunhão e pela instrumentalidade dele para que o Senhor pudesse ministrar os nossos corações. Pai, o que nós pedimos é que o Senhor o guarde no retorno ao seu lar,
Que o Senhor faça próspero o seu ministério nesta etapa de transição, Deus. Pai, nós cremos que o discipulado integral da igreja pode transformar não somente a igreja, mas a sociedade. E nós pedimos, abençoe o reverendo Cláudio, o conselho da primeira igreja de Belém, que o Senhor abençoe em nome de Jesus a família do reverendo Cláudio, seja, Senhor, com a sua esposa, Valnice, seja com os seus filhos, que o Senhor sustente esta família nesta obra árdua naquele lugar. Amém. Pai, nós somos gratos por este dia, neste espaço e por tudo que pudemos experimentar aqui. Que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor e que o céu se abra sobre a vida do seu servo, suprindo as suas necessidades e dirigindo o seu ministério. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.